Você sabia que é possível investir em Bitcoin e ainda ganhar 2% ao mês de dividendos? Não? Pois então fique com a gente até o final desse vídeo, pois hoje vamos falar sobre o Coin11, um ETF que foi lançado aí no início do ano de 2025 e que promete entregar isso e muito mais. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bom? Sou Ricardo Monteiro, consultor de investimentos, e você está no Investe Aqui, esse canal de investimento que entrega para você conteúdos novos todas as semanas. E hoje eu estou aqui com meu sócio Luiz, num visual novo, né, Luiz? O inverno não chegou, mas o outono já está aqui, então abandonamos as camisas sociais temporariamente por conta do frio, mas o verde segue por aqui. Perfeito. E é isso, pessoal. Pois é, aí agora no ano de 2025, né, a gestora aí Buena Vista Capital lançou aí um ETF, né, o Buena Vista Neos Bitcoin High Income ETF, nome comprido, mas aí para os mais práticos é o ticker Coin11, né, um ETF que, segundo a própria gestora, aí vai visar entregar, né, para os investidores interessados em bitcoins uma solução mais segura e sabe o que, Ricardo? Com rendimentos mensais. Antes de nos aprofundarmos, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal. Aqui a gente traz conteúdo de investimentos toda semana. Além disso, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, aquele seu amigo que fala de Bitcoin desde a Copa do Mundo e do 7-1. Isso nos ajuda a crescer cada vez mais e trazer, obviamente, cada vez mais conteúdo para os investidores. Sem mais delongas, hoje o assunto é Bitcoin, ETF e, claro, os dividendos. E como a gestora criou acreditamos que essa é uma das formas mais sensatas aí do investidor colocar um pezinho no mundo das criptomoedas. Certo, Ricardo? Certo, Luiz. E antes que nos pergunte, né, a gente não recebeu nada aí para estar divulgando, seja o produto, seja a gestora, né? Mas a gente gostou bastante da proposta que eles trouxeram, né? Antes de mais nada, a Buena Vista aí é uma gestora 100% brasileira, né? Com sede aqui em Brasília. Deixa eu até colocar aqui a tela, né? Boa. Então aqui embaixo, né, mostra a sede deles, fica aí no centro de Brasília, né? E a gente esteve lá, conversando lá com o João, né, sobre o QQQ I11, né, que é um outro ETF que eles têm. Também conversamos lá com o Renato, que é o gestor de todos os fundos, né. Então, ela é uma gestora especializada nesses fundos que distribuem, nesses ETFs que distribuem rendimento mensal, né. E tem outros ETFs, como o SPY-I11 e o QQQ-I11, inclusive, quando a gente estava lá conversando sobre o QQQ, né, com o Renato e o João, a gente sugeriu lá a mesma estratégia para o Bitcoin. Eles estudaram sobre isso e resolveram lançar o Coin11 agora no início de 2025, né? E aí, se você puder falar para o pessoal aí o que é o Coin11, Luiz? Maravilha, que bom que você já colocou aí na tela, né? Então, ali no comecinho, né, Buena Vista, Coin 11, né, porque ele é um ETF listado hoje na B3, né? Mas aí você me pergunta, né, como que ele se expõe, né, ao Bitcoin? Então, tem o ETF nos Estados Unidos, né, o negociado ali na Nasdaq, que é o BTCI, né, e esse ETF compra cotas, né, de fato ali do conhecido HODL, né, o Hold com DUL, ao contrário, que é de fato o ETF que tem os bitcoins em custódia. E esse ETF aí já tem mais de 1,5 bilhão de dólares aí. E você deve me perguntar, né? Pô, mas peraí, né? Um ETF brasileiro que compra o ETF americano, que aí sim compra o ETF que tem de fato as criptomoedas, né? No caso desse caso o Bitcoin. Né? Então, isso obviamente tem um custo, né? Um custo ali de 0,98 ao ano, né? Da parte dos fundos que tem a parte da Buena Vista, né? E a parte da gestora americana que tem a parceria comercial com a Anels, mais 0,2% da taxa do ETF que de fato tem os bitcoins em custódia. Então isso tem uma taxa máxima aí de 1,18% ao ano. Perfeito. Né? Isso é a parte que todo mundo quer saber, né, Ricardo? E aí? Da onde que eles vão tirar esses 2% ao mês que você falou no começo do vídeo? Além aí de estar atrelado ao Bitcoin, né, a proposta do fundo é entregar uma renda mensal atrelada ao Bitcoin, né, e o gestor faz isso por meio de uma operação com opções que a gente está colocando agora na tela, né. Então existem dois tipos de operações, a Covered Call e a que é realizada aqui no Coin11, né. A Covered Call é uma operação bastante tradicional, ela em português se chama financiamento, né, e por meio do qual o gestor ele compra o ativo, no caso aqui o Bitcoin, e ele vende uma opção de compra
E com o dinheiro que ele levanta na venda dessa opção de compra, ele distribuiria para os cotistas, né? E, erroneamente, até vários canais têm divulgado de maneira incorreta que essa é a operação que é feita por esse fundo, quando, na verdade, o que o fundo faz? Ele faz um complemento dessa operação, né? Um dos grandes problemas da operação do covered call é que, caso o ativo suba, né, você perde a subida desse ativo, né? E aí, para evitar isso, o gestor do Coin 11, ele compra também uma outra call um pouco mais para frente, um pouco mais fora do dinheiro, de tal forma que evita isso, né? E, da mesma forma, ele distribui mensalmente o valor dessa call que ele vendeu para os cotistas, e isso dá de 2 a 2,3% ao mês, que a grosso modo vai dar aí por volta de 30% ao ano, né? Uma ótima rentabilidade aí para quem gosta de renda mensal, e para quem não encara pelo lado do renda mensal, pode encarar também pelo lado de proteção. Por quê? Pensa comigo, se você tem aí um rendimento mensal mais ou menos garantido por volta de 30%, caso o ativo caia, né, caso o Bitcoin caia, ele precisaria cair mais do que 30% no ano para o investidor começar a ter prejuízo, né? Então, você pode encarar essa parte da renda mensal também como um fator de proteção, né? E isso também gera menores oscilações, né? Muita gente deixa de investir no Bitcoin porque acredita que é muito arriscado. Um dia sobe 10%, no outro dia cai 10%, né? Então, para quem quer ter o ativo em Bitcoin, mas ter menos oscilação ali, esse pode ser um ótimo produto, né? E ainda tem um benefício tributário, né? O Bitcoin, ele é tributado no Brasil como se fosse um investimento no exterior. Então, se você comprar Bitcoin diretamente, vai ser tributado ali como um investimento no exterior. E se você comprar o ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos, também você pagaria 30% de imposto ali sobre tanto os proventos quanto a venda com lucro, né? E a gestora, ela, ao trazer aqui o ETF para o Brasil, ela também gera um benefício tributário. Em vez de você pagar 30% de imposto, você vai estar pagando 15% de imposto apenas no Brasil, né? E aí tem uma outra característica que é a questão da custódia, Luiz. Você pode falar um pouco para a gente? Boa, falo sim. A custódia é até um tema polêmico, né? Porque você usou a excelente palavra, né? A característica, né? Porque a depender da forma de autocustódia, isso pode ser uma desvantagem ou vantagem, a depender do como o investidor vê o investimento em criptomoedas. Então, pegando as classificações maiores, né, de autocustódia, né, você tem ali as wallets, né, você tem a Cold Wallet, seu aparelho físico ali que vai guardar as suas criptomoedas, né, você tem sua Hot Wallet que vai para o seu smartphone ou um plugin de navegador, né, ou você pode terceirizar isso, né? Tem duas formas principais, né? Uma é essa que a gente está apresentando para vocês, que é via um fundo regulado, ETF, né? Um fundo que segue as regras da B3 da CVM aqui no Brasil, que vai seguir as regras dos órgãos reguladores americanos, né? E você pode usar também corretora de cripto, né? E essa última com muitas ressalvas, porque corretoras de cripto aí geralmente estão sediadas em paraísos fiscais, ficam suscetíveis aí a ataques em um universo hoje que lentamente está sendo até regulado, mas você está, isso com camadas extras de regulação que envolve o mercado de capitais, mitigam os riscos desse tipo de questão. Então, o que é a característica fundamental no final das contas? Você, investidor, não precisar fazer autocustódia. Então, a gente estaria na terceira opção aqui que eu falei. Para além disso, né, você pode dizer agora que sim, tem algumas características que você pode generalizar que é desvantajosa, obviamente, né? Não tem almoço grátis no mercado financeiro para você aí estar disposto a receber esse 2 a 2,3% ao mês que o Ricardo comentou, né? Você tem que estar disposto, até bom a figura ainda está aí, né, Ricardo, que é perder as altas mais expressivas, né? O gráfico ali nessa parte do meio, né, Ricardo, que tá flat ali, né, o rendimento, né? Se naquele mês em específico, né, tiver uma alta expressiva a ponto que a operação bata ali no meio, né, dessa onde o Ricardo toca o mouse, você vai perder um pouco dessa alta. Entretanto, na queda também. Então, você amortece, né, as subidas, você amortece as descidas. Então, um exemplo hipotético aqui, né, se você fosse ganhar 10% em uma semana de valorização, você ganharia 6, 7. A mesma coisa para baixo, né? Se caísse para menos 10, você ficaria ali menos 6, menos 7. Né? Em troca disso, você ganha o provento. E impostos no Brasil.
né? Como você comentou, né, Ricardo? Tem o acordo tributário, né? Não paga os 30 lá, mas paga os 15 aqui. Esses 15 são retirados na fonte direto, tá? Você não precisa se preocupar em gerar DARF para isso, em relação ao seu provento, mas o que você tem que se preocupar é caso você não for carregar esse investimento por maior prazo, for vender e vender com lucro, você vai apurar o rendimento como se fosse qualquer outro ETF negociado hoje na B3, beleza? E aí, Ricardo, vamos passar um pouquinho aí da rentabilidade, como que o investidor faz para se expor a esse ativo, como ele faz para investir. Perfeito. Aqui a gente tem o gráfico desde o início do fundo, né? Como eu falei, é um fundo recente, ele foi lançado em dezembro de 2024, né? E ele pegou aí um período um pouco mais turbulento do Bitcoin, né? O Bitcoin vinha ali numa subida forte no final do ano passado, né? E aí começou a lateralizar e depois teve uma queda após a posse do Trump no início desse ano e caiu mais fortemente ainda depois que o Trump anunciou as tarifas, né? Até se você não assistiu o nosso vídeo sobre essa questão das tarifas do Trump, né? A gente lançou um novo vídeo, deixando aqui na sugestão no card, depois assiste lá para saber por que o Bitcoin caiu nesse período e também por que ele está subindo agora que teve essa recuperação. Então, como pode ver aqui no gráfico, né? O Coin 11 é a linha verde, enquanto que o Bitcoin é a linha vermelha, né? E nos momentos de queda você pode ver que o Coin 11 ele estava caindo menos do que o Bitcoin, né? Então mostrando aquela questão do fator de proteção e da menor oscilação que ele sofre. Mas da mesma forma, por exemplo, aqui em dias que o Bitcoin tem uma alta substancial, né? O Coin 11 ele não consegue acompanhar totalmente esse movimento de alta, né? Que seria o que o Luiz acabou abordando ali. E aí, desde que foi lançado, né, o Coin 11 está aí basicamente estável, com uma rentabilidade de menos 0,24%, enquanto o Bitcoin está caindo menos 4%, mas novamente enfatizando ali que esse é um período curto, né? O ideal seria ter esse ativo aí em carteira por mais tempo, né? Não analisar apenas 5 meses, né? E aí, como investir, né, nesse ativo? Esse ativo está disponível na B3, né? Você pode acessar pelo home broker da sua corretora, né? Basta você ter conta em qualquer corretora aí que tem a negociação direta na B3. Com o ticker Coin 11, é só digitar lá Coin 11 que vai aparecer lá para você e você pode comprar a partir de uma cota. Perfeito. Mas a pergunta que não quer calar, vale a pena investir no Coin 11? Não, com certeza, vamos falar sim. Primeiramente é a questão dos rendimentos mensais, né? Acho que uma das coisas que o investidor brasileiro mais gosta, né, é receber o seu provento ali em algum momento do mês. Então, de fato, né, é um rendimento mensal muito atrativo, né? 2 a 2,3% antes dos impostos, né? Obviamente os 15% vão aplicar em cima desses 2 a 2,3%, mas você tem, né, então, rendimento bruto, vamos colocar, né? De 2 a 2,3%. A questão da oscilação, ou seja, se você deseja menor oscilação, mas também você quer ficar no meio termo de estar exposto ao Bitcoin, é uma alternativa. Então, para os investidores que têm essa característica e buscam estar exposto ao Bitcoin, mas com menor oscilação, é uma vantagem para esse investidor. Então, você pode dizer que sim, vale a pena nesses casos, né? E não exigir que você faça a autocustódia dos seus ativos, né? Tecnicamente é uma questão desafiadora, né? Não é todo mundo que vai ter a intimidade de comprar uma cold wallet. A começar que pouquíssimas são vendidas no Brasil, já tem que comprar no exterior, né, fazer a programação, mandar os seus bitcoins para lá, e depois não se enrolar na hora de recuperar, não precisar fazer a autocustódia. Isso que eu falei da autocustódia via cold wallet, né, que é a parte, sim, é um consenso que é o mais seguro, né, mas não fazer essa autocustódia é uma vantagem para os investidores aí menos ávidos a se aventurar nessa questão mais tecnológica e específica, né? E para os investidores mais experientes aí, né, pode ser interessante aí ter esse tipo de ETF em momentos de quedas moderadas, né, ou de lateralização, né, você vai estar aí rentabilizando parte do seu portfólio, mas obviamente lembrando, né, toda decisão de investimento, né, deve ser levada em consideração mais do que os fatores técnicos que nós estamos falando aqui, né, deve ser levada à realidade, né, de cada investidor, de cada família, e obviamente o perfil de cada um deles, tá bom? É para além de uma questão técnica. Então, aproveitando, Ricardo, todo esse gancho no final aqui, né? Se você quiser saber mais sobre o assunto, né, estamos deixando os materiais do Coin 11 e tudo que a gente mostrou aqui no vídeo na descrição, tá bom? E se você tiver mais dúvidas, pode perguntar aqui nos comentários, nós vamos sempre lê-los e respondê-los, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima. Até a próxima, valeu!